Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre uma companhia nova no mercado, muito inovadora, que é a Energias do Brasil. Então, se você quer saber um pouquinho mais, fica aqui com a gente que vai ser super bacana esse vídeo. A Energias do Brasil é controlada pela EDP em Portugal, uma das principais operadoras do setor energético tanto na Europa quanto em outros locais do mundo. A Energias do Brasil é uma holding que detém operação nos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia. Um dos principais pontos positivos da companhia é que ela consegue se destacar pela versatilidade, principalmente porque ela é uma das poucas companhias no setor que atuam nos três segmentos: geração, distribuição e transmissão. Vamos que vamos, galera! Primeira coisa, a EDP ela tem mais de 10 mil colaboradores e também quase 1.500 quilômetros de linhas de transmissão. Vou trazer para vocês um pouquinho da capacidade instalada para explicar como que funciona esse case. A gente pode ver que a capacidade instalada hoje da companhia está em 2,9 gigawatts. Eu trago para vocês aqui agora a evolução da capacidade instalada. Olhem como a companhia conseguiu evoluir, principalmente nos anos de 2006 a 2015, a capacidade instalada dela, principalmente pela inclusão de novos campos de energia e também pela remodelação do parque energético. Então ela consegue trazer mais força, principalmente na geração e também na comercialização dessa energia. Desse modo, a empresa distribui e atende mais de 3 milhões de domicílios no Brasil, principalmente nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Agora, trago para vocês um pouquinho mais dos números da companhia, até para a gente entender o valor de mercado dela e também um pouco dos indicadores fundamentalistas. Esse é um ponto super importante quando a gente vai fazer análise do ativo, a gente entender aonde ele está inserido e quais são os números, principalmente de longo prazo. O primeiro deles que eu trago para vocês é o valor de mercado. Hoje a companhia está com 11,2 bilhões de reais de valor de mercado, e um ponto super importante é que ela teve um baixo crescimento nos últimos anos, ou seja, foi um setor, agora que a gente teve uma procura por ativos mais arriscados, em tese o setor elétrico ele ficou para trás. Então, com essa procura por ativos de maior risco, a gente pode ver que a Energias do Brasil ela não acompanhou a evolução da precificação de bolsa nos últimos 2 anos. Outro ponto importante também é a listagem no novo mercado, o que é super importante quando a gente vai olhar os números de uma companhia. Hoje, ela apresenta uma relação preço-lucro de 8,7, o que está muito abaixo em relação a outros pares, tanto do setor e também de outros players na bolsa. A companhia também opera numa relação EV/EBITDA de 6,20. Também a gente vê um dividend yield de 3,1, além de um payout de 27%. O que a gente vê aqui é uma companhia que eu vou entrar mais a fundo depois na questão dos dividendos, até porque eu sei que é um ponto que vocês gostam bastante, mas a gente pode ver que a companhia teve um pagamento irregular de dividendos nos últimos 5 anos. Então é um ponto que a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente porque no setor a gente tem essa concepção que no setor elétrico todos os anos as empresas vão pagar dividendos e não é sempre assim. Então fica até o final do vídeo que esse vai ser um ponto bacana de análise que eu vou trazer para vocês. Também a gente vê uma companhia com baixa dívida líquida, ou seja, ela está hoje com uma relação perto de 2, então ela possui um baixo endividamento. Além disso, a companhia ela também tem um tag along de 100% e um free float de 48,4%. Um ponto importante explicar para vocês um pouquinho aqui o que é tag along. Em resumo, é um ponto que o acionista minoritário ele vai receber 100% do valor por ação recebido pelo controlador caso a empresa seja vendida. Então isso é uma forma de proteção para o acionista minoritário, que no caso somos nós. Caso haja alguma movimentação societária, alguma movimentação da empresa, a gente vai receber o mesmo valor por ação que os controladores. Então esse é um ponto super importante que eu gosto muito de olhar nas análises aqui do canal. Agora que eu passei um pouquinho dos números até para a gente entender onde a gente está inserido, vou explicar melhor um pouquinho das 3 fontes de receita da companhia, que é a geração, distribuição e transmissão de energia. Então vamos entrar um pouquinho mais a fundo em cada um desses pilares, até porque é o carro-chefe da receita e é bom a gente entender caso a gente vá montar posição nesse ativo, principalmente por longo prazo. Primeiro ponto aqui, no segmento de geração, ele controla as operações dos empreendimentos de fonte convencional, ou seja, usinas hidrelétricas e usinas termoelétricas. E ela está presente em 6 estados do país: Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Pará,
Amapá e Espírito Santo. E ela detém 2,9 gigawatts de capacidade instalada, o que é algo super relevante para o setor. Trocando um pouquinho aqui, dentro do segmento de distribuição, ela atua com 2 distribuidoras no estado de São Paulo e Espírito Santo, pelo nome de EDP São Paulo e também EDP Espírito Santo. Além disso, ela possui uma participação de 29,9% no capital social da Celesc, que é a operação de Santa Catarina. Além disso, o segmento de transmissão ele tem um peso um pouquinho menor no range de receita da companhia. Ela iniciou essa atuação em 2016, possuindo atualmente 6 projetos, o que totaliza mais ou menos 1.500 quilômetros de extensão de transmissão de energia. Então eu trago para vocês aqui o portfólio robusto de opções de crescimento da companhia. O principal ponto que a gente vê aqui é ela está com projetos em 23 estados, ou seja, projetos de energia solar e também projetos de eficiência energética. Então a gente vê um ponto da companhia em que ela não teve tanto crescimento nos últimos anos, mas ela está com uma possibilidade muito grande de novos projetos. Então ela tem projetos que possam vingar e claro, isso demora, isso tem maturação. A gente sabe que o setor elétrico ele é um setor, mesmo que ele tenha muita inovação, os projetos demoram para amadurecer. Então um ponto de cuidado é principalmente que a companhia ela precisa entregar números consistentes e também cada vez mais fazer investimentos nesses projetos para que eles comecem a vingar na questão de lucratividade e receita. Tá gostando do vídeo? Ajuda o canal, se inscreve aqui embaixo, isso é muito importante para a gente conseguir chegar a mais pessoas e também para o YouTube distribuir esse conteúdo para mais pessoas que têm interesse na energia. Então aproveita, deixa o like, se inscreve que isso vai nos ajudar muito. Um dos pontos que eu mais gosto aqui em termos de inovação, a EDP Brasil é considerada uma referência na área, principalmente pela quantidade de novos projetos e também pela porcentagem de acertos, ou seja, dos projetos em que ela investe, ela consegue muito retorno. Óbvio que isso demora alguns anos para amadurecer, mas ela tem uma taxa de acerto, digamos assim, muito alta. Além disso, ela é considerada uma referência na parte de sustentabilidade. Um exemplo disso, a empresa investiu mais de 50 milhões de reais em desenvolvimento de veículos movidos por energia elétrica, que a gente sabe que é um mercado em plena ebulição e a gente vai ver cada vez mais tanto uma demanda por consumidores em relação a isso, além de uma oferta maior das principais companhias que estão investindo nesse modelo. Então pessoal, chegou aquela hora que todo mundo gosta aqui nos vídeos, que é a parte dos dividendos. Um ponto importante de se analisar é que a companhia ela não apresentou grande crescimento nos últimos anos. Então esse é um ponto que a gente pode ter na carteira, empresas que não têm um crescimento tão robusto quanto outras. Porém, caso elas não apresentem esse crescimento, a gente foca muito mais na questão dos dividendos e da renda passiva. Então a gente pode ter essas duas posições na carteira, não tem problema algum, mas a gente tem que saber qual que a gente prefere, uma empresa mais de crescimento ou uma empresa pagadora de dividendos. Vou trazer para vocês aqui um pouquinho do gráfico explicando o aumento do pagamento de dividendos, também o dividend yield, além dos proventos pagos todos os anos pela EDP. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente pode ver que o yield médio nos últimos anos tirou entre 4% e 5%. No ano de 19 a gente teve uma queda que foi de 2,6% do yield, principalmente pelo aumento da cotação. Então esse é um ponto muito clássico. A companhia aumenta a cotação, geralmente o yield baixa. Então esse é um ponto que a gente vê que a companhia ela aumentou o pagamento de dividendos ao longo dos últimos períodos. E agora um ponto que a gente tem que ter extremo cuidado é esse novo compromisso da administração de um dividendo mínimo de R$1 com payout superior a 50% do lucro ajustado. Então, desse modo, nos últimos 5 anos, a companhia ela pagou dividendos médios de 62 centavos por ação. Então a gente pode fazer o cálculo, dependendo com quantas ações a gente tem da companhia, como que isso iria convergir na nossa carteira. Um ponto super importante que eu trago aqui é que não adianta a companhia só pagar dividendos, a gente precisa ver o futuro dela, o longo prazo, e esse é um ponto importante que a gente tem que trazer agora. Vou trazer mais alguns dados para a gente fechar essa análise. Agora, pessoal, que a gente passou pelos dividendos, expliquei um pouco do dividend yield que ela vem trabalhando nos últimos anos. Óbvio que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas é bom para a gente ter uma ideia do nível de dividendos que a administração está disposta a pagar e também como que ela vem operando nos últimos anos. Agora, deixa eu trazer para vocês um pouquinho mais da dívida líquida, principalmente para a relação dos novos projetos e como ela pretende alcançar e investir nessas novas operações. A companhia ela vem num patamar super saudável em relação à dívida líquida. Por que eu falo isso? Uma relação entre 1 a 2,5, 3, a gente vê companhias com 4, 4,5, a relação até 2, 2,5 é uma relação super saudável, principalmente em setores mais estáveis,
como a parte de alimentação, parte de energia elétrica, parte de energia, que é onde a EDP está inserida, são setores em que a demanda não é cíclica, ou seja, vai ter todos os anos as demandas de energia. Então a parte de dívida líquida 2 vezes o EBITDA é algo super saudável, que a companhia está super bem estruturada, ou seja, a gente vê uma baixa dívida e uma relação de indicador super saudável, o que é um ponto super positivo para a companhia. Outro ponto muito legal de trazer é a parte do indicador dessa dívida, ou seja, a gente vê um custo médio baixando ao longo dos últimos 5 anos. Importante trazer que o custo médio ele baixou, mas também o custo do dinheiro baixou, ou seja, o CDI ele está mais baixo, então hoje o custo médio da dívida é 6,2, está girando mais ou menos em 300 do CDI, o que é um custo ok. A gente sabe que trabalhar patamares abaixo disso são realmente para grandes empresas, o que a EDP não conseguiu chegar ainda nesse nível de custo, nesse nível de risco. Então o patamar de 6,2 é um nível aceitável, também não é algo ótimo, principalmente se a gente for olhar o nível atual da companhia. Então essa parte de custo médio baixando é importante e também o prazo médio aumentando, ele é muito bom. Importante salientar que eu ainda acho que esse prazo médio ele é muito baixo para o nível da companhia. 4 anos e meio ele é baixo, principalmente quando a gente vê projetos grandes que demandam tempo de amadurecimento. Então a gente trabalhar com prazo médio de 4,5 anos. Tem empresas do setor as concorrentes e tem até vídeo no canal. Vou deixar alguns cards aqui para vocês. A gente vê essa diferença em que o prazo médio é muito maior do que 4,5 anos no endividamento. Um ponto que eu frisei muito aqui no vídeo é a parte da a companhia ela não teve um crescimento tão alto nos últimos anos. Ver a reflexão disso, principalmente na parte do EBITDA. Deixa eu trazer o gráfico aqui para vocês para explicar um pouquinho menor. Então a gente vê que o EBITDA ele cresceu 52% ao longo dos últimos 5, 6 anos, porém não é um crescimento robusto, não é um crescimento linear. Então é um certo ponto de preocupação, principalmente que a companhia está inovando, mas ela ficou para trás em relação a outros players. Então a gente pode ver que o EBITDA ele não vem tendo grandes aumentos e eu tenho certeza que esse é um desafio muito grande do board para entender o porquê que isso está acontecendo e onde que ela pode fazer os ajustes necessários para que esse EBITDA consiga maiores níveis e principalmente um aumento linear que a gente não vê no histórico. Além do EBITDA, deixa eu trazer para vocês também um pouco do lucro líquido. A gente vai ver uma formação muito semelhante, claro, ele aumentou um pouquinho mais, porém, a gente vê o mesmo ponto de uma não linearidade no crescimento e um desafio muito grande da companhia conseguir amadurecer os novos projetos para que ela consiga chegar a maiores níveis de lucro líquido. Vou trazer para vocês aqui um pouquinho do gráfico. Então a gente vê bons anos de 2018 e 2019, consequentemente uma queda muito grande em 2020, principalmente pelos períodos de pandemia e também pela parte que as empresas pararam de produzir, consequentemente não tendo tanta demanda de energia. Então é um ponto importante de trazer essa movimentação dos últimos anos. Vamos trazer alguns pontos importantes para concluir a análise. A EDP é uma empresa que precisa expandir as suas operações, os seus negócios para conseguir amadurecer mais, para se tornar mais competitiva nos 3 setores de atuação: geração, transmissão e distribuição. Dentro do setor elétrico brasileiro, a gente tem empresas como a Engie e a Taesa, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card para vocês. Elas são mais relevantes nos segmentos de geração e transmissão, respectivamente. Ou seja, a gente vê companhias mais robustas na operação e com mais capacidade e mais sinergia de crescimento. Então a EDP ela precisa crescer para conseguir ser mais competitiva. Assim, a companhia tem um potencial de crescimento gigante, mas precisa aumentar a eficiência. Então a gente vê pontos super positivos: a inovação, a nova política de dividendos, o desafio que ela tem de alongamento da dívida, a parte também de aumentar o EBITDA. A gente vê uma manutenção de EBITDA nos últimos anos, então a gente vê esses grandes desafios além dos amadurecimentos dos novos projetos que a companhia está fazendo. Então, pessoal, trouxe para vocês um pouquinho mais sobre a análise da Energias do Brasil. Espero muito que esse conteúdo tenha ajudado. Se sim, se inscreve aqui embaixo, deixa o like no vídeo, que isso é super importante. Eu vou indo nessa, bons investimentos e até a próxima!